Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês um novo módulo que eu desenvolvi na ferramenta de Service Desk, que se chama Gerenciamento de Plantões. Eu tinha comentado com vocês já num post anterior lá do grupo que eu comecei a desenvolver um novo tipo de objeto dentro da USD, dentro do Service Desk, né? Para dar a possibilidade, né, para as empresas que precisam de fazer um gerenciamento de plantão, né, plantões de atendimento, né, de uma forma mais profissional dentro da ferramenta. Né? Como é que funciona isso? Né? Bom, a ideia era criar um novo tipo de objeto dentro da ferramenta, fazer com que isso aqui, né, fosse possível. Né? Então eu tenho um novo tipo de ticket na ferramenta. Esse novo tipo de ticket tem números de sequência, inclusive, especificados. Né? Então, por exemplo, eu tenho um formato de plantão aqui que ele obedece. Né? Eu estou usando um prefixo. Né? O nome do objeto é o zorderly, que eu batizei ele. Né? Além disso, os plantões têm atividades específicas, né? Isso aqui eu não recriei, eu utilizei. O grande desafio de fazer esse módulo era utilizar toda a infraestrutura que a ferramenta te disponibiliza, né? Mas que ela fosse preparada, né, para tratar esse novo tipo de objeto. Né? Então, por exemplo, vocês sabem que existem as notificações de atividade. Né? As notificações de atividade, elas é uma estrutura, quando a CA desenvolveu, ela não pensou em novos tipos de objeto. Né? Então, eu tive que fazer uma grande customização na ferramenta para permitir esta possibilidade. Né? Eu consigo criar agora notificações de atividade para plantões. Né? Essas configurações que existem aqui, que vocês viram, que vocês estão vendo aqui nas atividades, nada mais é do que um filtro. Né? Eu estou mandando ele listar todas as atividades apenas do objeto plantão. Né? As atividades, né? Então, com as atividades, né, eu tenho a possibilidade de criar regras de notificação específicas, né, de acordo com a atividade. Né. Como é que funciona isso na ferramenta? Só para dar uma recapitulada aí para quem não conhece bem essa estrutura. Existe uma associação de atividade. Para que serve a associação de atividade? Eu determino aqui, por exemplo, que toda vez que alguém, por exemplo, mexer num status de um objeto de plantão, né, qual é a atividade que tem que ser executada. Em seguida, a ferramenta, o que ela faz? Ela vai lá nessa atividade, né, ela vai na atividade e verifica todas as regras dessa atividade. Então, a atualização de status de plantão. Então, dentro dessa regra, né, de plantão, né, vai existir uma regra, dentro dessa regra vai existir um modelo de mensagem, vai existir uma condição, vão existir contatos de objeto associados, vão existir contatos, enfim, e ele vai disparar as notificações da ferramenta. Né? Então, só para mim fazer isso, pessoal, foi uma das coisas mais custosas que eu já fiz na ferramenta. Eu estou há 1 mês e meio trabalhando, né, nesse novo módulo. Né? Eu não quis utilizar as próprias atividades da ferramenta, né, porque para cada uma dessas atividades existem atributos de flag, né, para cada tipo de objeto. Né? Então, por exemplo, para a atividade atrasar tipo de serviço, existe uma flag lá dizendo que essa atividade é específica para incidentes, mudanças, contatos, etc. Né? Então, para não alterar os outros objetos que já existiam, eu criei atividades específicas. Né? Então, eu criei um de abandonar plantão, acionar plantão, etc. Né? E fiz todas essas atividades. Os plantões possuem categorias. Né? Dentro dessas categorias não existe muita configuração por enquanto. Né? Eu pretendo no futuro implantar um sistema de workflow mais dinâmico, né? De acordo com a categoria desse plantão, o workflow. Né? Eu criei uma engine de workflow próprio, né? Nesse novo módulo. Né? Por enquanto, por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque o processo de plantão na minha empresa ele é único. Né? Ele funciona para todos os setores. Né? Não interessa quem esteja pedindo esse plantão. Né? O processo vai ser sempre o mesmo. Né? Existem métodos de acionamento de plantão. Né? Nesse meu caso aqui, por exemplo, eu só cadastrei o método telefone, depois vocês vão entender isso. Os plantões têm status.
né? Os status têm algumas flags, né? Então, por exemplo, para determinar se o plantão está ativo ou não, se o plantão está disponível ou não para ser utilizado, né? E existe toda uma integração que eu fiz para ele se comunicar, para esse plantão está vinculado com todos os tipos de ticket da ferramenta. Pessoal, foi a primeira vez que eu construí um objeto dentro da ferramenta e usando os mais variados tipos de atributos, né? Por exemplo, eu nunca tinha criado atributos derivados, né? Eu nunca tinha utilizado atributos locais, atributos brel, qrel, lrel, né? Eu tive que fazer modificações muito grandes na ferramenta, em vários objetos, não só objetos que eu customizei, novos, né? Mas também objetos que já existiam dentro da ferramenta, né? Eu vou mostrar, para fazer uma demonstração para vocês entenderem por que eu tive que fazer isso, né? Mas hoje a ferramenta, pelo menos agora, eu cheguei num estágio onde já é possível criar eventos específicos para plantão, e eu já tenho aqui, por exemplo, alguns eventos para plantão, porque eu estava testando, né? Eu posso criar macros para esses plantões, eu posso criar associações de atividade, modelos de mensagem, notificações de atividade, regras de notificação, né? E tudo isso associado, ainda eu posso associar eventos, né, para todos os tipos de ticket. Como é que funciona isso? O usuário simplesmente ele tem uma fila, inclusive, específica, né? Então isso aqui também foi uma coisa que eu tive que desbloquear na ferramenta, porque o próprio gerenciador de filas da ferramenta não suportava novos objetos, então eu tive que desbloquear isso, eu tive que desbloquear também alguns outros recursos, então, por exemplo, até o recurso ir eu tive que fazer modificação nele, né? O sistema de permissionamento, né, do acesso funcional eu também tive que fazer modificação. Mas então o usuário entraria num novo plantão, olha, eu quero pedir um plantão, eu vou ter que fazer um plantão de atendimento para um serviço específico, né? Então eu vou dizer lá que eu sou o analista que vai fazer esse plantão. Qual é o grupo de acionamento que deve ser utilizado? Quando alguém acionar o meu plantão, esse ticket tem que ser encaminhado para quem? Né? Tem que ser encaminhado. É um grupo opcional, né? Poderia estar só o nome do analista, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, um grupo específico. O status, pessoal, e essas informações aqui de grupo e responsável não são alterados pelo usuário, tá? Esse formulário também já utiliza recursos de exibição condicional, que já faz parte do meu framework, né, dentro da ferramenta de Service Desk, né? Então eu posso colocar essa condicionalidade. E eu fiz até uma extensão dessa exibição condicional, que é exibir abas de forma condicional. Então, por exemplo, a categoria Sistema, por exemplo, ele exibe a aba Sistemas, né? Se eu botar evento, ele vai para a aba Logs, por exemplo, né? Ele não deixa a pessoa exibir essa aba. A mesma coisa para a exibição, né? Então, os plantões que estão aqui, né? Então, por exemplo, esse plantão aqui para sistema, né, ele exibe a aba sistemas, né, e foca inclusive nessa aba. Esse outro plantão aqui que é para um evento, né, ele não tem a aba sistema. Isso aí foi uma coisa parece chatinha, né, de ser feita, né? Acho bem chata de ser feita para quem desenvolve web, né? Mas está funcionando bem. Então os plantões ele tem uma categoria. Essas categorias aqui, então, por exemplo, para que serve isso, né? Quando é um evento, eu estou fazendo um plantão por causa que vai ter um acontecimento na empresa e eu tenho que estar à disposição da minha empresa, né, para resolver algum problema que venha a acontecer nesse plantão. Nesse evento, né? Então eu vou colocar aqui meu telefone, ok? O telefone de contato. Vou dar um título para esse evento. Então, por exemplo, vamos botar aqui um teste de evento. Vou botar uma justificativa para o meu plantão, uma data-hora de início para esse plantão. O plantão vai começar amanhã, em tal horário, e ele vai acabar no outro dia, no sábado, né? Depois disso, o usuário tem a possibilidade de simplesmente salvar esse ticket, né? Ele gerou ali o plantão, né? Mas ele tem a possibilidade de encaminhar, de fazer o workflow andar, né? Então, inclusive, isso é uma outra customização que eu vou liberar para vocês. Eu construí uma nova operação no Service Desk que permite alterar um ou mais atributos
em qualquer formulário, né? Então, por exemplo, isso é uma demanda que o pessoal tem, que é bem comum, né? Criar um botão dentro do formulário que não precise de o usuário fazer uma confirmação, né? Então, por exemplo, enviar, eu quero que ele atualize o status, né, do meu ticket, ou eu quero que ele atualize determinados atributos específicos. Então, eu criei uma operação genérica. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Dentro do Detail Orderly, por exemplo, né, eu criei uma operação genérica chamada zUpdateObject, né, onde eu digo qual é a factory que vai ser alterada, qual é o persid do objeto que vai ser alterado, né, e dentro do atributo preset eu coloco todos os atributos que precisam ser alterados. E ele num clique vai fazer isso. Né? Então, por exemplo, eu vou mandar enviar, ele vai disparar o workflow. Né? Então, o que ele fez? Ops. Ok. Ok, deixa eu só desbloquear aqui que eu acho que eu não... Ele não está perfeito ainda, né, pessoal? Eu tô testando ainda algumas coisas, né, como qualquer sistema, né, mas ele está, em princípio, é para estar funcionando. Né? Então, ele executou ele já colocou esse plantão como programado. Nesse meu caso aqui, ele colocou como programado porque eu estou com a função de administração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui como um analista, que daí o comportamento da ferramenta já é outro. Então, por exemplo, eu vou abrir um plantão. Né? Vou botar aqui o TES-USD, por exemplo. Vou pegar aqui. Agora eu vou abrir um para evento mesmo. Teste, muito bem. Vou botar as datas direitinho. Ele faz essas validações nas datas também. E o telefone. Pronto. Pronto. E vou dar um enviar. Isso são regras de negócio que estão vigentes na minha empresa. Por exemplo, um usuário não pode ter mais de um plantão disponível. Né? Então, para mim abrir um outro plantão, eu teria que cancelar os meus anteriores. Né? Mas ok, eu vou colocar um plantão então para uma outra pessoa. Pronto, coloquei para uma outra pessoa, tirei o grupo e dei o enviar. Pronto, o plantão foi programado. Né? Com isso, qual é o padrão, tá, pessoal? Existem algumas regras de negócio que são bem específicas da minha empresa. Então, por exemplo, todo plantão que é aberto, ele manda esse plantão. O primeiro passo é mandar para um chefe, né, autorizar ou não esse plantão, e depois que ele for autorizado, ele é programado. Né? Então, quando essa data aqui for atingida, ele vai mudar esse status aqui automaticamente para em andamento, e quando for atingido aqui o final dessa data, vai estar expirado. Esse plantão estando disponível, né, se esse plantão estivesse disponível, se eu tivesse, por exemplo, um incidente, né, eu poderia, olha, para mim resolver esse incidente fora do horário comercial, por exemplo, eu tenho que acionar um plantão. Né, então a ferramenta vai pedir ali para ele qual é o plantão, né, que tem que ser acionado. Deixa eu botar aqui qualquer plantão, só para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Eu botei um plantão. Eu salvo esse plantão. Pronto. Tá? Salvei o plantão. O que ele vai fazer? Tanto no incidente, né, se eu pegar esse incidente aqui, ele está associado com o plantão 641. Esse plantão aqui que foi utilizado, ele registra todas as informações, inclusive de quem foi o ticket, né, que acionou esse plantão. Né? Aqui nessa aba de tickets relacionados são exibidos todos os tipos de ticket que acionaram esse plantão, né? Até porque esse plantão envolve o uso de hora extra, então tem algumas automações que são feitas pela própria ferramenta, né? Quando determinado estágio do workflow é atingido. Né? Esse plantão, quando se fosse, como é um de sistema, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? O usuário pode colocar, por exemplo, quais são os itens de configuração, né, que estão envolvidos para esse plantão. Né? E isso faz com que tu tenha uma melhor gestão.
né, na questão de para quem tem esse hábito, né, de gerenciar esses plantões, né, e tem alguma regra rígida, né, da existência desse plantão, da justificativa desse plantão. Então, por exemplo, eu posso estar abrindo esse plantão porque eu vou fazer o atendimento de uma mudança e vou ter que fazer fora do horário comercial. Então tu coloca a mudança e ele faz toda uma consistência de dados, né, para saber se aquele plantão vai estar compatível com aquela horário de execução da mudança, né? Uma das maiores dificuldades que eu tive para fazer esse sistema de plantão são exatamente os logs, né? Então, tudo que acontece nesse plantão, então, por exemplo, se eu pegasse esse plantão e dissesse para a ferramenta, olha, eu quero, toda vez que acontecer alguma atualização no campo analista, plantão, pronto. O campo analista, eu quero que ele registre em log, né, qualquer alteração. Então, se tu pegar um plantão e alterar o analista desse plantão, deixa eu pegar aqui esse plantão aqui aberto, por exemplo. Se eu alterar ele, se eu alterar o analista para outra pessoa, ops, telefone. Aqui, eu tenho um telefone, salvei. Né? Nos logs de atividades, ele vai mostrar lá, ó, a atualização de campo de plantão, campo analista mudou desse usuário para esse outro usuário. Essas alterações, pessoal, só para vocês entenderem, envolveu a alteração de mais de 40 formulários dentro da ferramenta, né? Triggers, eu tive que criar umas triggers bem específicas, né? São duas, na verdade só tem duas triggers, né, que controlam todo o funcionamento dos plantões. Tive que alterar alguns outros objetos da ferramenta, né? E eu acredito que em breve, aí, eu acredito que mais um mês de trabalho, depois que eu resolvi ainda uns bugs ainda que estão acontecendo, eu vou disponibilizar alguns recursos para vocês aí e que de repente vocês podem ter alguma ideia, né, de melhoria, enfim, ou queiram implantar isso dentro da sua própria empresa. Foi um desafio muito grande ter que fazer isso na ferramenta, né, de expandir, né, as possibilidades, né, de uso da ferramenta, né, mas foi muito interessante porque pelo menos eu não tive que reconstruir nenhuma infraestrutura dela, né, de regra de notificação, agora a ferramenta pensa que esse objeto é um objeto nativo. Se eu chegar em qualquer tipo de ticket e fazer associação, todos eles existem tabelas LREL, né, atributos LREL dos dois lados, né, para conseguir fazer esse relacionamento, né, dos diferentes tipos de ticket, né. Deu um trabalho bem grande, eu acho que a mais trabalhosa aqui foi essa mudança de estrutura da ferramenta, né. Pela primeira vez eu aprendi a utilizar uma propriedade, né, uma configuração que eu não utilizava, tá, em triggers de objeto, que é essa display group, né. Esse é o grande segredo para mim conseguir utilizar várias estruturas prontas da ferramenta, né, porque senão o objeto nem fica disponível, né, tu não consegue criar uma macro para esse objeto zorderly, por exemplo, né. Eu não consegui criar nenhuma forma até agora para se criar um refnum, né? Esse número do ticket aqui, pessoal, nos outros tipos de ticket, né, ele é criado em tempo de execução. Eu acabei tendo que fazer uma trigger post validate lá para conseguir gerar esse número em tempo real e ser um número exclusivo, né? Mas está funcionando. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso vai abrir um leque de possibilidades para vocês, na verdade, só por saber que isso é possível de ser feito dentro da ferramenta, né? E se vocês gostaram, dê um joinha aí no vídeo aí, ou comentem, enfim, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima.